Este vídeo é feito por fã, caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a light novel pelos meios oficiais. Volume 5. Capítulo 4, como o relacionamento deles chegou a ser. No meio das outras classes que se mudaram para o reconhecimento, houve pequenos movimentos na classe D também. Fulanos são bons no que ou quem é atlético ou não. Esse tipo de informação está presente em todo lugar. A maioria já começou a perceber isso, mas há muito pouco significado para o reconhecimento direto. Apenas ao determinar o grau de atletismo de outra pessoa quanto ao conteúdo do coração, a chave da vitória está na combinação de parceiros para as competições. Informação por si só não vale muito. A menos que você conheça o conteúdo da tabela de participação, que é a essência de tudo, isso não levará à vitória sobre as outras classes. No entanto, vice-versa, se pudermos obter informações sobre sua tabela de participação, seria uma grande ajuda para derrotá-los. E se pudermos adquirir tanto a tabela de participação quanto a informação, nossas chances aumentarão drasticamente. Mas, como regra geral, a tabela de participação não é compartilhada com as outras classes. E como seria equivalente a se estrangular caso vazasse, é provável que haja um controle completo das informações. A única exceção seria a classe D, que carrega uma bomba internamente. Uma semana antes do festival de esportes, eu fiz a minha mudança assim que as aulas terminaram. Chamei Horikita, que estava guardando suas coisas ao meu lado. Por favor, me acompanhe um pouco depois disso. Se eu disser não? Claro que você é livre para dizer isso, mas eu não assumirei responsabilidade se a classe D enfrentar uma situação difícil. Fui direto ao ponto e, de repente, dizendo algo que soa como uma ameaça, Horikita foi uma perda de palavras por um momento. Isso é algo que não consigo ignorar. Tudo bem, o que você quer? Você vai entender se você aparecer. Dizendo isso, passei na frente de Horikita, que estava exigindo uma resposta. Então chamei outro alvo. Kushida, você tem um momento? Fui na frente de Kushida, que estava conversando com as meninas da turma, e a chamei assim. O que é de errado, Ayano Koji-kun? Kushida também se virou para olhar por um momento Horikita, que estava quieta enquanto emitia uma aura de aversão. Você tem algo planejado para amanhã? No sábado, que deveria ser um dia de folga para Kushida, tentei convidá-la para algo. Eu não tenho nada planejado até agora. Acho que apenas pensando em limpar meu quarto. Se você estiver bem com isso, posso emprestar um pouco do seu tempo apenas pela manhã. Eu cortei com isso. Se Kushida mostra algum sinal de descontentamento, eu tinha toda a intenção de me retirar imediatamente. Coisa certa? No entanto, como se quisesse dissipar essas ansiedades, Kushida aceitou com um sorriso. Mas que incomum, para Ayano Koji-kun me convidar para sair. Pode ser que sim. A propósito, Horikita também estará chegando. Ei! Eu segurei Horikita com minha mão enquanto ela expressava suas queixas. Claro, eu não me importo com isso, mas o que você quer dizer com apenas pela manhã? Incluindo Kushida, que está familiarizado com as informações das outras classes, quero mais uma vez conduzir o reconhecimento do inimigo. Foi o que pensei. Fui convidado por Horikita, mas há muitas coisas que não sei. Sinceramente, informei Kushida do que estava pensando. No entanto, a parte sobre Horikita sozinha foi um improviso. Enquanto eu pretender pedir que ela me acompanhe, não terá sucesso a menos que eu conte a verdade, e Kushida também precise entender seu papel. Depois de terminar a conversa, como se estivesse convencida, Kushida assente repetidamente. Eu posso ser o mais adequado para isso. Sim, Roger. Que horas seria boa? Quanto mais cedo for, melhor, certo? Isso mesmo. Se possível, algo como por volta das 10 horas. Tudo bem? Completamente bem. Então amanhã nos encontraremos no saguão do dormitório? Sim, obrigado.
Parece que Kushida havia prometido voltar com as amigas enquanto saía, enquanto acenava com a mão em direção às meninas que esperavam no corredor. Enquanto me movia para fazer o mesmo e voltar, Horikita agarra minhas costas. Sobre o que você está falando? Eu nunca ouvi falar sobre isso. Claro, porque eu nunca te contei. Mas o reconhecimento não é uma coisa tão ruim, certo? Eu não entendo o raciocínio por trás de me convidar. Se for um reconhecimento, então você e Kushida-san deveriam ter sido mais do que suficientes. Você está dizendo isso seriamente? O quê? Eu não diria algo assim como uma piada. Aparentemente, não posso me dar ao luxo de enviar Horikita de volta ainda. Estamos nos destacando demais aqui. Vamos conversar no nosso caminho de volta. Saí para o corredor com vigor, como se estivesse deixando Horikita para trás. Horikita, em perseguição, alinhava-se ao meu lado. Durante o exame a bordo, você não esqueceu o resultado da sua equipe, esqueceu? É claro que não, a identidade do alvo na classe D foi vista por unanimidade. O resultado humilhante. Isso mesmo. Tornou-se um resultado que normalmente não poderia ter sido. Há definitivamente uma razão para isso. Eu também entendo isso. Mas eu não sei porquê, e não importa o quanto eu pense sobre isso, não consigo encontrar uma resposta. Posso imaginar pelo menos que Ryuen-kun estava envolvido nisso. Entendo bem que ela acabou colidindo com uma pergunta difícil que parece um beco sem saída. Com toda a probabilidade, dentro de Horikita, numerosas perguntas estão se formando, desaparecendo e se formando novamente antes desaparecendo repetidamente. Também não tenho certeza, mas já cheguei a uma hipótese única e completa sobre isso. Como eu disse, Horikita olhou para mim como se estivesse genuinamente chocada. Você está dizendo que descobriu a estratégia de Ryuen-kun? Sim, mas para ser mais preciso, não é apenas Ryuen. Há outra pessoa muito envolvida no resultado desse exame. Chegamos à entrada principal e pegamos nossos sapatos na sapateira. Depois fomos ao ar livre e retomamos nossa conversa. Se pensarmos normalmente, não há como descobrir a identidade do alvo. Você e Hirata também nunca revelaram a ninguém o fato de que Kushida é o alvo, certo? Naturalmente. Mas e a própria Kushida? Se ela se revelou intencionalmente. Horikita provavelmente não conseguiu compreender o que eu estava dizendo por um momento lá. Normalmente, isso não é algo que alguém possa pensar, por isso é natural. Não existe um único imbecil que revele o fato de que eles próprios são o alvo. Impossível, certo? Algo assim, não há benefícios para a Kushida-san. Você não pode dizer com certeza que não há benefícios, certo? Por exemplo, que tal algo como fazer um acordo de bastidores para revelar que ela é o alvo em troca de pontos particulares de outra classe? Algo assim. Mesmo que isso seja verdade, é um ato que prejudica a classe D em primeiro lugar. Se alguém se torna traidor, então está tudo acabado, é uma aposta perigosa demais. Isso depende do tempo, certo? Existem muitas maneiras de construir confiança. Você está dizendo que ela trairia seus aliados para ganhar pontos temporariamente. Isso pode ser verdade ou não. O motivo é algo que apenas Kushida sabe. Por isso, para verificar a verdade, convidei Kushida. Então você trouxe eu e Kushida-san juntos, para verificar a verdade? Tendo chegado tão longe, finalmente Horikita também tem motivos para pensar que Kushida se tornou o traidor. É porque você e Kushida parecem compartilhar algo extraordinário como o destino, afinal. Se há algo que vale mais do que pontos particulares para transformar o traidor, não seria mais estranho. Enquanto eu olhava para ela para verificar, Horikita desajeitadamente desviou os olhos. Não há nada como destino entre eu e Kushida-san. Se sim, você pode dizer com 100% de certeza que ela não vai trair a classe por você? Isso é, se há algo em que você está pensando, devemos confirmar. Não, se não confirmarmos, vai acabar, sabe? Você também pode imaginar, certo? Não importa que tipo de exame seja,
Assim que um traidor aparecer de dentro de seus aliados, a classe não terá mais chance de ganhar. O exame anterior, e o exame anterior ao anterior, e também neste festival de esportes, entendo bem como é simples para a classe desmoronar apenas com um único traidor. Em pouco tempo, voltamos à frente do dormitório e entramos no elevador parado no primeiro andar. Você é livre para escolher se você virá amanhã ou não, mas se você pretende liderar a turma, pense com cuidado. Saí no quarto andar, onde fica meu quarto e, com isso, me despedi de Horikita. Sábado de manhã. Eu estava, junto com os 3 idiotas reunidos no meu quarto, me divertindo conversando sobre algo estúpido. Claro, na maioria das vezes, eu apenas ouvia a conversa com a ocasional interjeição aqui e ali. Como o clube de basquete não podia usar o ginásio, hoje Sudou estava aproveitando seu dia de folga. Basicamente, me deixando de lado, os 3 estavam vivendo isso. Cada um deles trouxe um copo que comprara com antecedência e despejou água quente neles. Esperaram 3 minutos. Ayano-koji, que sabor é o seu? Picante Tom Y Gong. Eu não sei muito sobre isso, então tentei comprá-lo. Parece delicioso. Por favor, troque com o meu ramen salgado. Ele estende um copo com a ilustração de uma lula salgada, fazendo com que pareça incompatível. Não, obrigado. Porque ele faria o possível para comprar o ramen de aparência tão indecente. Ei, quem? Você tem planos de contar a Horikita? O que é isso de repente? Não, é só que eu estou curioso sobre isso. Certo, Haruki? Sim. Depois de me olhar sem jeito, Yamauchi deu um sorriso falso. Durante as férias de verão, depois de confessar honrosamente a Sakura, ele havia sofrido brilhantemente uma derrota honrosa depois de tudo. Depende do resultado do festival de esportes. Se eu conseguir reconhecimento oficial, talvez o faça então. É sobre a declaração de chamá-la pelo primeiro nome. Certo. Sudou, que está obstinadamente determinado a ocupar o primeiro lugar durante todo o ano letivo, como se quisesse mostrar sua motivação, mostrou o seu bíceps bem desenvolvido. Honestamente, não há ninguém que seja melhor nos esportes do que eu, entre os primeiros anos. A única oposição, Koenji, provavelmente também não fará isso a sério. Para Sudou, a falta de motivação de Koenji é ao mesmo tempo alegre e infeliz. Bem, quanto a mim, se eu posso participar seriamente até certo ponto, não tenho queixas. Falando nisso, decidi interromper e perguntar a Ikki e aos outros algo que eu tinha curiosidade. Há um aluno chamado Sakayanagi na classe A, certo? Aquele cujas pernas estão aleijadas. Você se lembra dela? Aquela garota bonita, certo? Claro que eu me lembraria dela. Esfregando a parte inferior do nariz, Ikki respondeu com isso. Você não ouviu os rumores sobre essa garota? Rumores? Você quer dizer com homens? Como devo dizer, essa garota não tem muita presença. Como se ela não fosse o assunto de uma conversa. Tendo ouvido isso, e como se estivesse concordando, Yamauchi respondeu como se acrescentasse a resposta de Ikki. Alguns ouviram dizer que ela é a líder da turma, mas é bastante madura, não é? Como os dois pareciam ter a mesma opinião, parece que não haverá informações valiosas sobre Sakayanagi aqui. Enquanto conversava, o som de um e-mail recebido veio do meu telefone. Então, ao verificar seu conteúdo, pude sentir olhares suspeitos de Ikki Yamauchi. Você recebeu muitos e-mails recentemente, não recebeu? Não, eu me pergunto. Não é usual. Respondi dessa maneira, mas, como eles aumentaram, os olhos suspeitos só se tornaram mais pronunciados. Não pode ser que você tenha encontrado uma namorada ou algo assim, certo? Esse não é absolutamente o caso, então relaxe. Não há como eu encontrar uma namorada antes de vocês. Certo? Bem, isso é verdade, eu acho. Apenas colocando de uma maneira que os levantasse levemente, os dois voltaram a uma atitude mais branda. Eu não ligo para Ayano-koji não ser popular. Mais importante,
Vamos falar sobre mim e o futuro de Suzune. Falando nisso, Ken, você está fazendo parceria com Horikita para a corrida de 3 pernas de gênero misto, certo? Sim, além de dar a vitória dela de presente, eu vou ficar mais íntimo. Sudou estava tentando cultivar uma discussão tão desinteressante, mas meu telefone tocou mais uma vez. Mas desta vez não é um e-mail, mas um alarme. Desculpe, mas tenho algo planejado a partir de agora. O que você quer dizer com isso? As coisas estavam melhorando. Tudo bem, vou fazer Kanji e Haruki ouvirem bem. G. Não, o mais importante é que gostaria que você deixasse meu quarto, mas, em vez de ouvir esse pedido, tive que deixar os 3 para trás no meu quarto quando saí. Antes das 10 horas da manhã prometida com Kushida. A pessoa em questão já havia chegado ao saguão. Bom dia, Ayano Koji-kun. Bom dia, Kushida. O verão já acabou, e só por mais um tempo poderei ver Kushida em suas roupas de verão. Eu me encontrei com Kushida enquanto me sentia perturbada com suas roupas simples. Desculpe por fazer um pedido estranho como esse ontem. Não existe nada disso. Eu não tinha nada planejado para hoje também. Além disso, estou feliz porque parece um pouco nostálgico. Nostálgico? Você sabe, durante o exame no primeiro semestre, Ayano Koji-kun foi e perguntou a um aluno mais velho as perguntas do exame passado. Certo? De alguma forma, senti que isso é semelhante a isso. É assim mesmo. Sim. Eu não achei que fosse algo especial, mas como Kushida concordou alegremente, decidi deixar para lá. Sinceramente, me sinto mais confortável levando Karuizawa ou Sakura para passear, mas é preciso procurar especialistas para obter melhores resultados. Eu constatei que solicitar isso a Kushida é melhor, considerando que ela é a pessoa certa para o trabalho. E, mais importante, é Horikita. São quase 10 horas e ela ainda não apareceu. Será que ela está fugindo de ter que conhecer Kushida? Assim como eu comecei a pensar nisso, ela chegou. Eu deixei você esperando. Bom dia, Horikita-san. Kushida recebe Horikita com um sorriso infalível. Por outro lado, Horikita parece um pouco sombrio. Ela está desesperadamente tentando esconder isso, mas, do meu ponto de vista, não poderia ter sido mais óbvio. Kushida também, provavelmente percebeu. Mas o que torna Kushida tão incrível é que, apesar disso, ela é capaz de manter sua atitude habitual, sem um pouco de mudança. Nós 3 deixamos o dormitório e seguimos na direção do recinto da escola. O terreno depois das 10 horas já estava cheio de estudantes. Eles estão fazendo isso. Dos meninos, o som de uma bola sendo chutada ressoava com bom. A bola seguiu uma curva em direção à trave. Era uma órbita bonita, mas talvez fosse fácil ler precisamente por isso, pois o goleiro, com reflexos agudos, repeliu a bola com um soco. A figura de Hirata também pode ser vista no meio da partida. Talvez seja porque a equipe consiste em uma mistura de 1 a 3 anos, mas também havia alunos que eu não conhecia. Procurar clubes para captar informações sobre os alunos de outras classes. De alguma forma, me sinto como uma espião. É emocionante. Mas não é nada esplêndido. As informações que podemos adquirir aqui são limitadas. Mas Horikita-san não pensa assim. Certo. Não há nada melhor do que adquiri-lo. Não há como dizer que pode ser a chave. Pode ser que seja assim. Mas foi gentil da sua parte, Ayano Koji-kun. Cooperar pelo bem de Horikita-san. Não pode ser ajudado, já que ela seria irritante depois, se eu não fizer. Você tem coragem de dizer isso bem na sua frente. Ignorando aquela palavra assustadora da pessoa em questão, concentrei minha atenção no local. Desde que chegou a um pontapé de canto, o pessoal do clube de futebol, enquanto caminhava calmamente, disputava suas posições. Não demorará muito para a partida recomeçar e ocorrer um intenso desenvolvimento. E nós também quase sentimos fisicamente a retomada da partida se aproximando. Enquanto Kushida sorri, tive uma sensação desconfortável sobre o estado de nós 3.
Surpreendentemente, quem o iniciou foi Kushida. Quem decidiu me convidar aqui hoje foi Ayano Koji-kun, certo? Por que você acha isso? Quero dizer, não posso imaginar que Horikita-san me convidaria. Ainda sorrindo, e depois de olhar brevemente para Horikita, Kushida voltou-se para mim. Você acha que Horikita não o convidaria? Por que isso? Ah, isso é terrível da sua parte, Ayano Koji-kun. Você sabe que as coisas não estão indo muito bem entre mim e Horikita-san, certo? Como eu já soube disso, Kushida disse isso sem tentar encobri-lo. Horikita também estava ouvindo em silêncio, sem negar. Honestamente, ainda não consigo acreditar nisso, ou melhor, ainda estou meio em dúvida. A bola chutada do canto voa em direção a um companheiro de equipe que espera perto do poste do gol. Quem combinou habilmente foi Hirata. No entanto, como apontar o chute agora era muito preciso, ele passou a bola para seu companheiro de equipe. Essa pessoa era uma aluna de classe B familiar. A bola que foi chutada com o tempo perfeito voou brilhantemente para o gol de uma só vez. Então Shibata é do clube de futebol. Sim. Hirata-kun o elogia muitas vezes, por ele ser melhor que ele. Parece que eles estão perto. Como esperado, o bem informado Kushida parece ter ouvido falar de tais coisas também. Uma vez que a partida recomeçou, a bola foi novamente para Shibata, enquanto ele percorreu o time inimigo com movimentos ágeis. A velocidade dele também é considerável. Ele é igual a Hirata? Não, se é só velocidade sozinho, então ele parece ser mais rápido. Não parece que Hirata estava apenas sendo humilde. Oh, eles estão fazendo isso. Eles estão animados hoje também, isso é incrível. A figura de um homem alto, vestindo o uniforme do clube, passou pelos espectadores, nomeadamente nós. Eu tinha assumido que ele praticava algum tipo de esporte, então era futebol, afinal. Bom dia, Nagumo-senpai. Talvez ela o conhecesse, mas ao meu lado Kushida o chamou. Por outro lado, em relação ao nome Nagumo, Horikita deu uma resposta quase imperceptível. É porque ele é candidato ao próximo presidente do conselho estudantil e alguém cujas habilidades são iguais às do irmão de Horikita, afinal. Se bem me lembro, você está aqui, Kikyo-chan? Certo. Você está em um encontro com um garoto no seu dia de folga. Não é tão ruim. Ah, não é assim, fiquei curioso e vim aqui para assistir. Acalme-se. Meu clube não sabe como se segurar, então eu acho que você está certo se você mediu as habilidades deles. Nagumo piscou, depois desceu para o campo para um encontro. Aparentemente, ele é visto através de nossa intenção. O clima do clube de futebol mudou dramaticamente, começando com Hirata, quando Nagumo se juntou a eles. E, nossa escola está bem em deixar alguém ocupar cargos no conselho estudantil e no clube. Parece não ser expressamente proibido, mas ele parece ter deixado o clube agora. Mas mesmo tendo desistido, ele ainda é o melhor, por isso aparece para treinar de vez em quando e treiná-los. Você pode ir assim, Nagumo? Sim. Eu dormi demais, mas depois de correr algumas voltas, meu corpo está ficando todo aquecido. Quando um estudante trocou com Nagumo e a partida recomeçou, em um instante, a bola e os jogadores se reuniram em torno de Nagumo. Ele provavelmente é tão confiável como companheiro de equipe e tão perigoso quanto inimigo. Ele parece estar no time adversário de Hirata e Shibata. Conforme a situação mudou, a peça de Nagumo brilhou. Hirata desafiou Nagumo a roubar a bola. Seus movimentos deveriam ter sido tão agudos quanto antes, mas quase como se estivesse pegando um bebê, ele acabou sendo esplendidamente ignorado. Logo depois, Shibata também atacou Nagumo, mas Nagumo entrelaçou várias fintas e o deslumbrou antes de passar por ele também. Acredito que os dois sejam consideravelmente talentosos, mas Nagumo estava um nível acima deles. Passando mais uma pessoa, ele soltou um tiro poderoso a meia distância. A bola que voou em uma curva aterradora excedeu a previsão do goleiro e, com rapidez suficiente, ele marcou um gol.
Portanto, o título de presidente sucessor do conselho estudantil não é apenas para mostrar. É apenas atletismo. Parece que Horikita não tem intenção de reconhecer honestamente Nagumo, já que ela não podia ver a imagem completa sobre ele. Mesmo enquanto eu trocava palavras com ela, dei uma olhada em Kushida, que estava assistindo a partida para espiar sua expressão. Ela estava sorrindo como sempre e nenhum único traço de sua verdadeira natureza podia ser visto. Mesmo se você me olhar com aqueles olhos, isso só me envergonhará. Como se visse através dos meus pensamentos, Kushida encontrou o meu olhar e riu. Prometo não perguntar mais nada, então você pode me dizer uma coisa? Na presença das partes envolvidas, eu ousara entrar em uma área que deveria ter sido inviolável. Qual é a causa do seu relacionamento tenso com Horikita? E eu adicionei mais uma coisa. Esta é uma maneira injusta de colocar as coisas. Pedir que você me diga, prometendo não pedir mais nada. Foi manipulação psicológica, mas Kushida, além de entender isso, também entendeu minha pergunta. Isso é realmente tudo, ok? Sim, eu prometo. Contanto que ela despreze a outra parte, é natural culpá-los. Contudo, sou eu. Mesmo quando ela voltou os olhos para a partida de futebol, Kushida respondeu levemente assim. Foi uma resposta que traiu minhas expectativas. Mesmo que ela admita que ela é a culpada, ela ainda despreza Horikita. Isso é uma contradição. Eu diria que sou relativamente bom em ler pessoas, mas como pensei, não consigo ler Kushida. Além disso, também comecei a não entender mais o Horikita. Horikita deduziu desde o início que ela era odiada por Kushida, mas ela não falou comigo sobre isso. Isso ainda não mudou. No entanto, a julgar pelo modo de Kushida, Horikita pode conhecer a causa do ódio de Kushida por ela. Mas mesmo que eu pergunte a Horikita, ela não diria nada sobre Kushida. Por que é que? O fato de nenhum deles estar disposto a falar sobre os detalhes teria que significar que eles não querem que outro saiba basicamente. Eu parei. Estou começando a achar que apenas pensar nisso é uma perda de tempo. Ah, está certo. No momento, nossa prioridade é realizar o reconhecimento e reunir informações, certo? Eu suponho. Ah, a propósito, quem possui a bola agora é Sonoda-kun da classe C. Ele é bastante rápido. Como esperado, os alunos do clube de futebol são todos ágeis. Os únicos em nossa classe que poderiam competir seriam Hirata e Sudoi. Em uma competição pura, ainda estariam em desvantagem. Mas Horikita-san também está mantendo adequadamente nossa classe em mente, isso me faz feliz. Pretendo fazer o que for necessário para subir para a classe A, para que não possa ser ajudado. Eu tenho que trabalhar mais para poder contribuir com todos os outros também. Eu não conseguia sentir nem um pouco de modéstia. Enquanto eu observava o treino por um tempo, os jogadores que terminaram a partida começaram o intervalo. Como se fizesse a mesma coisa, Nagumo chama Hirata e fala com ele. Então, talvez ele tenha percebido que estávamos assistindo a partida. Hirata se aproximou de nós. Bom dia, vocês dois. Como é incomum você estar em um lugar como este. Ao nos ver conversando à distância, Shibata também veio correndo e um grupo incomum de 5 pessoas foi formado. Bom dia, Kikyo-chan. E também, Ayano Koji e Horikita-chan, foi. Você está em um encontro cercado por 2 lindas meninas. Não, não é isso? Eu conhecia Shibata, mas não esperava que ele se lembrasse do meu nome corretamente. Isso me deixou um pouco feliz e eu reprimi desesperadamente meu rosto que estava prestes a explodir em um sorriso. O que há hoje? Esta é uma combinação incomum. Sentindo apreço por Hirata, que não suspeitava de nada estranho, decidi falar a verdade com ousadia. É um reconhecimento. Viemos para marcar os alunos das outras classes em que devemos ficar de olho. Oh! Então isso significa que o homem de Shibata está perfeitamente marcado. Shibata avançou rapidamente para mostrar sua velocidade. Aquela alegria dele que não fez nenhum esforço para esconder suas habilidades.
Gostaria de saber se é porque ele faz parte da classe B sob a liderança de Ishinose ou porque é simplesmente sua natureza. Shibata-kun é tão rápido quanto os rumores dizem. Tanto Ayano Koji-kun quanto eu ficamos chocados. Elogiado por uma garota bonita, Shibata alegremente esfregou a parte inferior do nariz com o dedo indicador. Shibata-kun é alguém para quem precisamos prestar especial atenção. Na classe B, ele é o mais rápido. Quanto a mim, prefiro não correr no mesmo grupo que ele. Mesmo que você diga essas coisas, eu não vou baixar minha guarda, Yosuke. Porque você é rápido também. E quanto a Ayano Koji? Desde que eu faço parte do clube de volta para casa, por favor, pegue a dica. É isso também, como se dissesse isso, Shibata cruzou os braços e riu. Tendo observado a prática do clube de futebol em geral, deixamos o local. E decidimos sair e assistir os outros clubes realizarem suas atividades. Mas mesmo assim, no máximo, essa é apenas a história oficial. O que realmente quero saber, o que realmente devo saber, é diferente. Eu coloquei a mesa. Quanto ao que os dois vão pensar, é algo que eu decidi deixar para eles. Kushida-san. Eu não tenho interesse em você. Uau, isso é uma palavra dura de repente. Mas agora há algo que devo lhe perguntar. Gostaria de saber se você poderia me responder. Hoje parece ser o dia do interrogatório junto com Ayano Koji-kun. O que é isso? Durante o exame a bordo durante as férias de verão. Você contou a Ryuen-kun ou Katsuragi-kun sobre você ser o alvo. Eu esperava que ela perguntasse diretamente até certo ponto, mas ela realmente foi direto ao ponto. Em direção a Kushida, que ainda estava surpreso e intrigado, Horikita continuou assim. Tudo bem se você não responder. Porque não faz sentido desenterrar o passado. É por isso que vou perguntar uma coisa. Tudo bem se eu confiar em você como um camarada da mesma classe daqui para a frente? Claro! Quero almejar a classe A, juntamente com todos da classe D. Quero que você me inclua como um de seus camaradas, é exatamente o que venho dizendo desde o início. Esse sentimento não mudou nem um pouco, é o que Kushida disse. Eu não sei por que você disse algo assim para mim, mas eu quero que você confie em mim. Kushida sorri para Horikita, enquanto a faz apelar com uma expressão séria. Então, eu voltarei. Vou deixar o reconhecimento restante para vocês dois. Ei, do que você está falando, Ayano Koji-kun? Quem pensou nessa estratégia em primeiro lugar foi Horikita. Será suficiente se você tiver as conexões de Kushida, certo? Dizendo isso, mudei-me para deixar este lugar. Vários tipos de prática se acumulavam dia após dia e, finalmente, havia apenas uma semana para o festival esportivo. Hoje devemos enviar nossa tabela de participação e decidir sobre os participantes de cada evento. Enquanto Hirata estava na plataforma, Kushida olha para o quadro negro e, segurando o giz, coloca todos os preparativos em ordem. Então, a partir de agora, eu gostaria de decidir sobre os pares finais para todos os eventos e concursos. Ele falou com base nas notas que contêm os registros diários da classe, os melhores pares discutidos pela classe e a ordem que incorporou a estratégia vencedora. Então todos memorizaram seus próprios papéis nos concursos e na ordem. Não havia um único aluno que se opusesse a esse resultado que se baseava em seus feitos até agora. Todos eles prosseguiram sem brigar. Para o revezamento de 1.200 metros no final, a âncora será Sudoku então. Parece razoável. Eu podia respeitar isso como uma combinação que levava em conta a habilidade do indivíduo e também respeitava seus desejos. No último evento de destaque, o revezamento, são os estudantes rápidos como Horikita que compõem a programação. Com toda a probabilidade, uma combinação mais ideal não poderia ser pensada pelos outros estudantes. No entanto, o morador no assento ao lado do meu continuava, por algum motivo, olhando para o quadro negro com uma expressão não convencida. Logo após o término da discussão, Horikita levantou-se da cadeira. Enquanto eu me perguntava para onde exatamente ela estava indo, acabou na frente do assento de Sudo. Fiquei curioso e escutei. Qual é o problema?
há algo que eu quero falar. Você pode vir comigo? Claro. Sudou, tendo sido chamado assim, rapidamente se levanta. Também Hirata-kun, posso ter um pouco do seu tempo também. Horikita, que começou a sair logo depois, por algum motivo, também chamou Hirata e o chamou na parte de trás da sala de aula. Sudou, que deve ter ficado surpreso por um momento, rapidamente se decepcionou. Eu tenho uma coisa a discutir sobre a tabela de participação que decidimos anteriormente. É sobre as 1.200 revezamento do medidor que ocorrerá no final do Festival de Esportes. Gostaria que você me entregasse a posição da âncora. Sudou mostrou confusão momentânea em resposta a essa afirmação inesperada. Não, mas, a âncora geralmente é manuseada pela mais rápida, certo? Ou você está desconfortável por me ter como âncora? Entre meninos e meninas, há uma diferença fundamental em relação às habilidades físicas. Horikita é realmente rápida entre as meninas, mas se ela fosse misturada com o grupo de garotos, ela não seria capaz de vencer nem Hirata. É natural que Sudou, que seja igual ou mais rápido que Hirata, seja a âncora. Sudou também obviamente pensou que ele faria isso e provavelmente não poderia aceitá-lo imediatamente. Não, não é isso. Na prática, eu entendo bem suas habilidades. Então está tudo bem se sou eu mesmo. Se é o quinto corredor, então. Não é como se eu não tivesse um motivo. Você também é bom com a corrida inicial, Sudou-kun. Nesse caso, pensei que você fosse o primeiro corredor e deixasse de lado nossos oponentes seria uma estratégia viável. Por se você assumir a vanguarda, podemos manter a liderança e levar a partida com vantagem se for uma corrida individual. Ao criar um handicap inicial, é possível proteger sua pista, mas quando se trata de um revezamento que não voa corredor, será o primeiro a chegar, primeiro a ser servido, e é permitido seguir o curso de sua escolha, e no caso de ser ultrapassado, é especificado nas regras que, a partir do segundo corredor, podem usar as faixas externas para ultrapassá-las. Em outras palavras, Horikita gostaria de definir Sudou como o primeiro corredor de uma estratégia de superação. Mas não parece que Sudou tenha sido convencido. Quanto a isso, também sou da mesma opinião. Certamente, se alguém conseguir executar bem o traço inicial, a partir do segundo corredor, seu sprint se tornará mais fácil. Eu entendo isso. No entanto, apenas porque ele estará assumindo a vanguarda não significa que ele será capaz de se livrar dos oponentes. Pelo contrário, usando Sudou aqui, a situação em que os oponentes fecham a diferença pouco a pouco depois também pressionaria os corredores subsequentes. Por outro lado, mantendo Sudou como a âncora, há a possibilidade de ele conseguir mais força do que o normal na etapa final. Se houver alvos à sua frente para perseguir, isso significa que ele terá muito mais espírito de luta nele. A âncora geralmente é deixada para o cara que é o mais rápido do time, certo? Esta é uma escola meritocrática. Não é bom decidir com base em suposições e preconceitos. As outras classes também devem pensar em várias estratégias. Eu posso entender de onde os dois estão vindo, mas neste caso, eu senti que Horikita está sendo um pouco arrogante. Existem muitos problemas mentais, mas basicamente não há muita diferença quando se trata de pedidos. Sendo desajeitado na partida inicial e não sendo capaz de transmitir o bastão adequadamente, essas coisas não terão muita influência em nada além do lado técnico. No entanto, seja Horikita ou Sudou, tenho a impressão de que eles poderão ter um bom desempenho nesse sentido. Nesse caso, significa que há outra razão pela qual Horikita deseja ser a âncora. Se Eiki e Yamauchi, pode ser que eles simplesmente se destacem, mas é difícil imaginar aqui. Então, nesse caso, definitivamente vou produzir melhores resultados do que na prática. Por fim, Horikita provocou um sentimento instintivo sem qualquer base e fez seu pedido. Não posso concordar. Não é como você, Horikita. Essa proposta era misteriosa, na medida em que fazia Sudou se intrometer dessa maneira. Posso dizer uma coisa? Talvez ela tenha ficado curiosa com a discussão. Kushida se juntou reservadamente.
Desculpe. Eu ouvi um pouco. E é por isso que pensei que talvez houvesse outra razão pela qual Horikita-san quer ser a âncora. Isso é, se for esse o caso, você se importaria de nos contar? Eu não acho que nem eu nem Sudoku a rejeitemos sem sentido. Mas se vamos mudar a ordem decidida por todos na classe, então eu gostaria de ouvir o motivo adequado. Eu concordo com Hirata. Por favor, dê-nos uma razão adequada. Horikita fez uma cara complicada. Mas talvez ela pensasse que a única maneira de obter a posição de âncora era falar a verdade. Ela começou a falar de sua razão. Porque eu acho que meu irmão é a âncora. Seu irmão, esse é o presidente do conselho estudantil. Sim. Ele é meu irmão. É o presidente do conselho estudantil cuja existência todos conhecem, mas nem todos fizeram a conexão com o sobrenome Horikita. Não é de forma alguma um sobrenome incomum, e mesmo que nós vagamente o imaginássemos, a razão pela qual não o perseguimos foi porque a própria Horikita não disse nada e também porque apenas na aparência externa eles não eram tão parecidos. Todos os três mostraram expressões surpresas com esse fato. Você quer se tornar a âncora ao lado do seu irmão, é isso? Kushida ouviu sua razão, mas apenas por isso, não parece que ela entendeu. No entanto, Horikita não falou mais sobre seus assuntos pessoais. Eu decidi estender uma mãozinha para ela. Muitas coisas aconteceram e elas estão atualmente separadas. Ela provavelmente quer uma oportunidade de se reconciliar com ele. Era fácil de entender e devo me elogiar por poder acrescentar uma linha como aquela que não era a verdade nem a mentira. Por um momento, Horikita olhou furiosa para mim, mas imediatamente voltou-se para Sudoku e os outros. Fiquei me perguntando qual é o problema de repente, mas é assim que é. Quanto a mim, eu ainda quero ser a âncora agora, mas se for esse o caso, não me importo de entregá-la a você. Aspas. Eu acho que também está bem. Se Sudoku estiver satisfeito, tenho certeza que todos na classe também ficarão bem com isso, não é? Está certo? Entendi, então eu o enviarei depois de trocar Horikita-san e Sudoku. Tudo bem? Obrigado. Certamente, se não fosse uma oportunidade como essa, não seria possível Horikita e seu irmão entrarem em contato próximo como esse. Mesmo que ela não tenha coragem de entrar em contato com ele, se for um concurso, eles serão reunidos à força de qualquer maneira. No entanto, essa decisão de Horikita não será necessariamente recompensada. Só por me aproximar daquele irmão teimoso, eu não conseguia imaginar que algo iria acontecer. Afinal,